Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Mário Bautista contra Vinícius Oliveira. Já gravei dois vídeos, tá, falando de duas lutas importantes desse card, uma foi a luta principal e a outra foi a luta do Malhadinho, tá? Então, se você não viu ainda, depois desse vídeo, depois que você terminar aqui, vai lá e assiste os dois vídeos e também deixa o like nesses outros vídeos. Aliás, já deixa o like nesse aqui também e, se possível, já aproveita que tá aí pertinho e coloca para se inscrever no canal, afinal de contas, tem conteúdo de graça aqui. Se você for inscrito e botar o sininho ativo, você provavelmente vai receber aí se o YouTube tiver com vontade, tá? Então vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso galo feminino. Tivemos a Cláudia Segula contra a Priscila Pedrita, a Cachoeira. E quem venceu foi a favorita Cláudia Segula. Conectou muito mais golpes no total. As duas ali já ficaram machucadinhas, né? Logo de começo, logo no primeiro round. Porém, realmente a Priscila Pedrita, né? Acabou tomando muito mais golpes, ficou bem mais machucada ali e acabou perdendo a decisão. Amanda Nunes estava no corner dela e tudo, e eu não entendi por que a Priscila Pedrita achou que ganhou a luta, e eu não entendi muito menos ainda por que a Amanda Nunes achou que ela tinha vencido a luta, tá? Sinceramente, é complicado, né? Quando você tá com alguém da sua equipe e tal, a parcialidade realmente toma conta, porque, na boa, a Amanda Nunes tem qualidade técnica, mesmo sendo lutadora, não sendo uma analista, não sendo uma treinadora, ela tem qualidade suficiente, experiência no esporte, para perceber quem tinha vencido a luta, então achei bem estranho aí, mas é isso, né? Acaba sendo parcial, você vai muito com o coração ali. Mas basicamente a Segula conectou mais golpes em todos os rounds, tá? Tanto significativos quanto golpes totais, e é isso. Não deu pra Pedrita, a favorita Segula venceu. Na segunda luta, peso galo, agora masculino, tivemos o Jakub Wiclex contra o Muin Gafurov. Quem venceu foi o leve azarão Jakub Wiclex por finalização do terceiro round, faltando apenas um segundo via guilhotina. O que aconteceu aqui? O Gafurov provavelmente venceria a luta. Só que ele é um cara que, além de não bater o peso, parece ter alguns problemas ali de QI de luta, de inteligência, de discernimento, eu não sei mais qual característica citar, né? Ele tentou contra um cara que não tem nocautes e só tem trocentas finalizações, ele tentou várias vezes grudar, dar a queda, enfim, ficar indo para esse jogo. Na minha opinião, não precisaria, porque ele estava bem ali, já estava vencendo a luta, mas ele gosta de ficar botando a mão dentro da boca do jacaré para ver o que acontece, né? E aí, faltando 10 segundos pro final da luta, ele decidiu enfiar a mão dentro da boca do jacaré de novo, só que o jacaré dessa vez fechou a boca e mordeu o braço dele, né? Ele basicamente entregou a luta sendo finalizado no último segundo. Ele poderia ter tentado segurar um pouco ali mais o estrangulamento, que ele acabaria vencendo a luta provavelmente, mas ele acabou batendo ali porque incomodou e perdeu a luta, e além de perder a luta, ainda o Jakub ganhou um bônus de performance. Então assim, parabéns pro Muin Gafurov, né? Pra mim ele perdeu a luta por conta do QI de luta ali, tá? Foi literalmente uma burrice o que ele fez, e se eu fosse da equipe dele eu ia estar muito revoltado, tá? Realmente, olha, enfim, vamos para a próxima luta, porque tem esse tipo de luta desperdiçada desse jeito, realmente acaba me... Eu nem torço pro cara, mas me incomoda, né? Ver a falta de inteligência. Na próxima luta, peso casado, tivemos a Wen Kong contra a Eduarda Moura. A Wen Kong, que era a favorita, venceu na decisão unânime. Sofreu um pouco mais até do que a cotação mostrava, ela era muito favorita e tomou um sustinho ali, né? Porque ela acabou perdendo um round, né? Para dois juízes que tem olhos, porque para um ali não entendi por que marcou 30-27, mas conseguiu confirmar o favoritismo, né? O segundo round, cara, é muito absurdo isso, né? Eu vou trazer um número para vocês aqui, para vocês verem como o tal do Tony Weeks, que é um dos juízes, o cara tava fazendo outra coisa que não olhando a luta. Porque a Eduarda Moura no segundo round controlou por 4 minutos e 31 segundos. O round tem 5 minutos. Ela controlou por 4 minutos e 31. E, vamos lá, golpe significativo que poderia, roubou o round, né? A chinesa conectou 3. Então, me diz como que a Eduarda Moura teria perdido esse round? Mas golpes totais são 50 e poucos a 17. Não interessa. 4 minutos e 31 controlando ali. Para mim, não faz sentido nenhum a Eduarda não ter vencido esse round. Mas a discussão é um pouco irrelevante, porque a chinesa ganhou os outros 2 rounds, então tanto faz, né? De qualquer jeito, não muda muito o resultado da luta. Enfim, as duas não bateram o peso, né? A Eduarda até tentou fazer um pouco do jogo dela aí, as quedas, o controle e tal, mas a Wen Kong é muito boa na trocação, mas ela também tem um pouco ali de grappling e tal, então conseguiu fazer frente, conseguiu vencer, e é isso, luta
ok, tá? Não, nada demais. Depois, no peso galo masculino, o Shavit Bachará venceu o Gianni Vasquez na decisão unânime. Luta legalzinha, né? O mexicano aí acabou pegando a luta em cima da hora, né? Porque, enfim, a outra adversária acabou saindo, mas, cara, eu achei que ele foi muito bem, né? Ele conseguiu realmente entregar a luta, né? Porque às vezes os caras pegam a luta muito em cima da hora e não conseguem performar, né? Porque, pô, tem a estreia no maior evento do mundo, né? Você pega um cara que tava com um camp completo, então é muito difícil pegar a luta muito em cima da hora, né? Porque foi muito em cima da hora. Mas ainda assim ele performou muito bem, levou algumas dificuldades ali, né? Então gostei da performance dele e é isso, a luta foi legal, né? E 2 rounds a 1 aí, decisão unânime para o Shavit Bachará, ou seja, o mexicano ainda conseguiu, na visão de todo mundo, ganhar um round, tá? Então, luta legal, luta completinha, né? Rolou trocação, rolou queda ali, rolou coração dos dois lados, teve um knockdown do Bachará, teve tentativa de finalização do mexicano, então uma luta bem completinha, bem legal. Depois a gente vai pro peso palha, a Kathleen Souza, que era a favorita, venceu a Bruna Brasil na decisão unânime, luta bem esperada, tá? Realmente, cara, surpresa zero aqui, porque, de novo, a Kathleen fez o que eu falei no vídeo pré-evento, né? Ela tirou o espaço da Bruna, que a Bruna precisa para trocar, ela precisa um pouco de espaço, andou ali, além de apertar, né, soltando alguns golpes, tentando fazer um jogo de controle ali na grade, né, tentando queda também. Então, assim, ela conseguiu, numa luta de 15 minutos, controlar por um pouquinho mais de 8 minutos, e a Bruna não conseguiu desenvolver muito, né? A Bruna conectou menos golpes significativos, tanto no segundo quanto no terceiro, né? E acabou ficando presa ali, né? Ela não tinha muito o que fazer. Eu achei um pouco até abaixo do esperado a performance da Bruna, porque a Kathleen tinha um plano claro, né? Tirar o espaço da Bruna, se precisar clinchar ali, se precisar tentar queda, enfim, né? Ela é mais curtinha, então era bem óbvio o jogo dela, e ela fez o jogo óbvio. Porém, a Bruna tinha, vamos lá, algo bom no plano de jogo dela, na minha opinião, que eram as joelhadas no corpo, né? Foi muito bom ali, algumas que ela conseguiu colocar, né? Então, um golpe muito eficiente, muito bem aplicado, gostei. Só que parou por aí, né? Ela perdeu o primeiro round ali, aí, tipo assim, parecia que não tinha muito caminho, né? Por onde, o que a Bruna podia fazer, tá? Essa meio que é a sensação, né? A Bruna não tinha o que implementar, né? Ela ficou só cumprindo tabela ali, né? Tentava circular um pouco, mas não dava, aí tentava sair do jogo da grade ali, mas também não estava dando, e assim, a luta foi rolando, foi acabando, e basicamente acabou, né? E ela acabou sendo derrotada, né? Na verdade, eu falei o primeiro round da Kathleen, acho que foi o segundo e o terceiro, né? Que ela venceu. Acho que o primeiro foi marcado ali, né? Depende de quem, né? Porque no site especializado tem gente que marcou 30-27. Mas acho que o primeiro round ainda foi da Bruna, tá? O segundo e terceiro que foi da Kathleen, se eu não tô enganado, tá? Lembrando que eu tô gravando logo em sequência do evento, não reassiste as lutas, tá? Mas basicamente foi isso, né? A Kathleen conseguiu fazer o plano de jogo um pouco mais óbvio e a Bruna teve dificuldade de sair desse jogo aí. Luta ok também. Depois, no meio médio, Nikolai Veretchnikov venceu o Nico Price por nocaute com 1 minuto e 42. Aqui, os dois tinham muitas derrotas recentes, né? Mas era esperado que o Veretchnikov seria o menos pior aí e ele conseguiu um nocautaço, né? O Nico Price ficou molenga ali, reclamou um pouco da paralisação, mas, cara, não tem porquê, né? Ele foi moído na porrada ali, Veretchnikov foi bem alinhadinho nos golpes pesados, bem colocados, então realmente uma performance muito boa, né? Finalmente, né, uma das lutas aí que não foi até o terceiro round, né? Muita luta durando nesse card. Depois, no meio médio, o Danil Donchenko enfrentou o Alex Morono, o grande favorito Donchenko venceu, mas ele venceu na decisão unânime, lembrando, né, as expectativas, tanto minha quanto das bolsas e talvez do mundo inteiro, era que o Donchenko pegasse um cara que estava, né, com mais rodado aí, mais experiente, muitas derrotas recentes, né, e o Donchenko nocauteasse, tanto que pagava bem pouco o nocaute dele, ele ganhar logo no primeiro round também pagava pouco, então ele quase realmente ganhou a luta ali, mas não conseguiu, né, o Morono mostrou que ainda é um cara que aguenta o tranco, né, um cara guerreiro e sobreviveu, né, então o Donchenko acabou ganhando na decisão. Aqui é complicado falar que o Donchenko perde um pouco do hype, porque ele venceu a luta, né, mas assim, existe aquela coisinha chamada expectativa. Expectativa é que ele ganhasse de forma muito contundente e muito rápido, né? E isso não aconteceu. Então, não acho que perde hype, mas talvez coloque o pé no chão um pouco assim, né? Do tipo, pô, ele realmente é muito bom, muito agressivo, eu gosto de assistir, continuo gostando, mas realmente
tem que pontuar que existem caras ali, como o Morono, sempre foi na carreira, né? É um cara guerreiro, então nem sempre ele vai conseguir acabar com a luta, né? Ele tentou, né? Quase conseguiu, inclusive, mas não teve resultado. Mas ainda assim, tá? Beleza, decepcionou as bolsas, né? No sentido de que a expectativa de que acabasse rápido, mas ainda assim acho um excelente lutador, um bom trocador, mas fica claro, né? Que precisa sim lapidar o seu jogo, né? Precisa incrementar um pouco melhor ali, né? Talvez até a administração do gás e tal, enfim, tem vários detalhezinhos ali que eu acho que dá para dar uma ajustada, mas no geral dá sim para considerar, mesmo a expectativa sendo um pouco abaixo, né? Dá para considerar que ele é um excelente nome, né? Muito novo, então algumas correções aí, mas é mais mérito do Morono também, né? Vamos lá, porque o Morono aguentou também ali um primeiro round bem complicado, né? Parabéns para ele que suportou. Depois, no meio pesado, Dustin Jacob contra o Julius Walker. Quem venceu foi o Dustin Jacob por nocaute no segundo round com 1 minuto e 42. Aqui, uma luta que deu uma surpreendidazinha no começo, pelo menos a mim, né? Porque o Julius Walker conseguiu controlar por 2 minutos e meio ali, né? Conseguiu entregar uma luta que, cara, chegou, se eu não me engano, a ficar até favorito, né? Porque ele era azarão. Chegou até a ficar favorito, porque o Dustin Jacob realmente parecia que não ia conseguir sobreviver ao jogo de grappling, né? Das quedas, do controle. Mas no segundo round ali, ele não tomou a queda que o Julius Walker tentou, e aí começou a colocar os seus golpes, né? Ele tem bastante nocaute e tal, e ele começou a colocar o jogo dele ali. E aí o Julius Walker sentiu, né? Um dos golpes, e aí foi o início do fim, né? O Dustin Jacob conseguiu aproveitar a oportunidade e acabar com a luta. Então, começou como favorito, ficou azarão quando acabou o primeiro round, porque o grappling ali complicou o jogo dele, parecia que ele ia estar desgastado e tal, e aí vai perdendo poder de nocaute, mas aí começa o segundo round, ele acha os golpes e o Julius Walker acaba sendo nocauteado. Então, luta legalzinha. Aí a gente vai para a próxima, peso galo, o Farid Bachará, irmão do outro cara, né, do outro Bachará lá, contra o Jean Matsumoto, e a gente tem o favorito, que era até que bastante, né, favorito, vencendo na decisão dividida, tá? E aqui entra não é uma polêmica, né? Mas uma polêmicazinha, talvez, porque eu, pelo menos ao vivo, enxerguei que o Jean venceu o segundo e o terceiro round, tá? Eu cheguei a olhar no MMA Decisions, a maioria, né? Não muita coisa a mais, mas a maioria marcou pro Farid, né? Talvez fosse o caso de tentar reassistir, para tentar ver ali e tal, mas é aquela história, né? Se eu preciso reassistir, pausar, olhar no detalhe, já não dá para considerar um erro, porque o juiz está vendo ao vivo ali, né? Então, é aquilo, né? Não dá para se considerar um garfo, na minha opinião, mas ainda assim, né, mantendo o que eu vi, não reassisti, eu ainda acho que o Jean teria vencido o segundo e o terceiro round, tá? No segundo round, o Jean controlou por 2 minutos, né? Conectou, né? 30 golpes totais, tomou 33, conectou 20 significativos e tomou 31, tá? Mas ele teve 4 quedas. Aí entra aquilo, vale mais os golpes um pouco a mais pro Farid ou 4 quedas e 2 minutos de controle pro Jean, né? Aí entra a discussão eterna. E aí o terceiro round teve mais golpes totais significativos, quedas foram iguais, mas teve mais controle também. Então o Jean teria vencido ali. Enfim, né? É isso. Eu basicamente enxerguei que o Jean teria vencido. O Jean lutou bem até, tá? Na minha opinião. Realmente era uma luta muito difícil, mas ele foi ali, tentou impor o jogo dele, fez força, né? Eu acho que o principal ponto que eu não gostei muito do Jean é que de fato ele recebe muito golpe ali, tá? Cara, é muito difícil ele conseguir ou tirar a cabeça, ou botar a mão, ou bloquear, né? Realmente os golpes quase que todos do Farid entram, e o Farid fica botando volume, então tocou muito nele ali, mas realmente se do lado do striking, da trocação, eu acho que, precisa lapidar. Eu acho que no grappling, realmente ele foi muito bem, né? Conseguiu derrubar muitas vezes, derrubou 7 vezes, as transições ali foi bem também, e cara, pra mim até venceu e na base do grappling, né? Só que os juízes não concordaram muito comigo, né? Mas enfim, foi uma luta muito mais parelha do que as cotações apontavam. Então, na minha opinião, mesmo com a derrota, ele ganha um crédito aí, né? Porque realmente performou acima do que acho que a expectativa estava, né? O Farid sofreu um pouco para ganhar e, de novo, na minha opinião, nem teria vencido, na verdade. Na próxima luta, peso médio, Michał Oleksiejczuk contra o Marc-André Barriault. Essa foi a luta da noite.
o Mihal era bastante favorito e era favorito para nocautear, favorito para acabar com a luta no primeiro round, porque o Marc-André Barriault, eu falei no vídeo pré-evento, né, não é um cara de muitas qualidades ali, mas é um cara guerreiro que bate forte, né? Mas, no geral, não é um cara muito bom, né? Mas o que aconteceu? O Mihal realmente bateu bastante no primeiro round, estava muito bem, muito rápido, encaixando tudo que era golpe, né? Ele conectou 47 significativos no primeiro round, só que o Marc-André Barriault, de novo, não é muito bom, mas ele bate forte, é um cara guerreiro e ele aguenta apanhar, né? Então ele aguentou apanhar e durou pro próximo round. No segundo round, aí complicou, né? Começou a complicar pro Mihal, porque o Marc-André Barriault começou a andar para cima, começou a colocar os golpes dele, começou a clinchar e bater no clinch, enfim, ele começou a colocar perigo ali, né, pro Mihal. E o Mihal começou a cansar, a jogar golpe mais fraco, golpe mais lento. Então, a cotação, quando acabou o primeiro round, tava, acho que 8 ou 9, para vocês terem ideia, para a vitória simples do Marc-André Barriault. Só que no segundo round, o Mihal chega a perder de uma forma que no intervalo do segundo para o terceiro, o Marc-André Barriault chegou a pagar 2,20, 2,30, ou seja, ficou quase que 50-50. Só que o terceiro round do Marc-André Barriault não foi igual ao segundo, né? Ou seja, quem comprou a 8, 7, 6 querendo fazer muita grana ali, poderia ter acertado, né? Mas o Marc-André Barriault não performou bem no terceiro, né? Ele voltou mais parecido com o primeiro do que com o segundo, né? Então o Mihal começou, conseguiu, né, colocar mais do que o dobro dos golpes significativos, conseguiu já trabalhar de novo muito bem ali, tanto volume quanto potência, né? E o Marc-André Barriault até tentou fazer o mesmo jogo, né? Tentou andar para frente, tentou clinchar de novo, tentou tornar uma briga um pouco mais franca, mas ele já estava bem cansado, então ele não conseguiu imprimir o mesmo ritmo do segundo. Então ele ganhou o segundo. Tudo bem, foi legal, fez a luta da noite, ganhou dinheiro, mas realmente o terceiro ele não conseguiu fazer o suficiente. Então o Mihal, beleza, não ganhou no começo e não nocauteou, mas passou pelo teste e ainda ganhou uma luta da noite aí com um valor novo, né? Então, parabéns para os dois, realmente acho que foi a luta mais legal aí, né? Realmente teve raça, lógico, né? Não é a luta mais técnica do mundo, mas luta da noite geralmente é assim que a gente gosta, né? É trocação, é entrega, é virada, né? Pô, tá um cara aqui, agora o outro e tal, não sei o quê. Então, realmente foi aí, acho que de cabeça que eu me lembro, a luta mais legal mesmo. Depois a gente vai pro peso pesado, Rizvan Kuniev contra o Jailton Almeida, o malhadinho. Quem venceu foi o leve azarão Rizvan Kuniev, né? Ele conseguiu ali sobreviver às quedas do malhadinho, né? Ele não tomou nenhuma queda do malhadinho e ainda por cima ele controlou mais o malhadinho do que o malhadinho controlou ele e também de golpe significativo, também conectou mais. Então, por motivos óbvios, como deu para ver, ele conseguiu impedir o jogo do malhadinho e conseguiu fazer o jogo dele, né? Conseguiu vencer aí. Eu fiz um vídeo já só falando dessa luta, do que eu achei da performance e tal. Enfim, entrei bem no detalhe, então se você não viu ainda e quiser ver depois desse vídeo de novo, volta aqui no canal que vai ter esse vídeo postado. Mas só para não passar em branco, né? Foi o que eu falei, o malhadinho não conseguiu executar o plano dele, não conseguiu, depois disso, né, achar alternativas. Na verdade, quando ele buscou alternativa e tentou, foi lá no terceiro round já, mas aí já era bem tarde, tá? Então, realmente, foi uma luta aceita de maneira um pouco em cima da hora, contra um adversário duro e que não tinha tanta recompensa, porque é um cara recém-chegado e não estava no ranking e tal, então custou muito, muito caro essa escolha e essa performance, pro malhadinho, no caso. Aí na próxima luta a gente vai pro peso mosca, o Kiyoshi Horiguchi confirmou o favoritismo, venceu o Amir Albazi, era bastante favorito o Horiguchi, teve um susto ali, né, um lapso, né, de Amir Albazi realmente muito bom, só que o Albazi, ele estava muito tempo parado, né, como eu falei no vídeo pré-evento, então ele até teve o seu lapso ali de qualidade e tal, deu uma dor de cabeça ali pro Horiguchi, mas ele não conseguiu manter uma constância, né, realmente o Horiguchi conseguiu colocar muito mais volume de jogo, né, mesmo passando um aperto e tal, ele conseguiu depois se recuperar e, na verdade, conectar excelentes golpes, né, o Albazi chegou a sentir, a balançar, enfim, o Horiguchi retomou as rédeas ali de forma tranquila e conseguiu vencer muito bem, de maneira realmente muito expressiva. Então, o natural, o esperado aconteceu, né? O cara que tá na boa fase, tá em atividade e tal, venceu um cara que é bom, mas, de novo, não consegue ter ritmo de luta, né? Então, isso faz diferença, mas acho que também não é só o ritmo em si, eu acho que o Horiguchi, no geral, talvez seja realmente um pouco melhor, tá? Então, por isso que era favorito, né? Bastante até, e confirmou o favoritismo aí. Então, excelente performance do Horiguchi, mais uma, né? E vamos ver aonde ele
consegue chegar aí nessa categoria. Se de fato ele vai enfrentar um dia o parceiro de treinos dele aí, o Pantoja, né? Mas, cara, sinceramente, o Horiguchi tá muito bem, um momento excelente, mas eu não acho que dá contra o Pantoja não, tá? Mas aí é o assunto para outro vídeo. E na luta principal, peso galo, tivemos o Mário Bautista confirmando o favoritismo contra o Vinícius Oliveira, o Vinícius Lockdog. Mário Bautista finalizou no segundo round com 4 minutos e 46 e ganhou o bônus de performance. Mário Bautista conseguiu 5 quedas, mesmo a luta acabando rápido, e conseguiu conectar um bom ground and pound, conseguiu ali encontrar a finalização. O Vinícius realmente acabou sofrendo bastante no gás, tá? Ele já cansou logo depois do primeiro round, já estava bem cansado, reclamou de boca seca, reclamou do braço direito que ele tinha quebrado em dezembro, né? Então ele quis continuar na luta, quis perder muito peso, enfim, tomou algumas decisões ali que prejudicaram demais a performance dele, e o Mário Bautista, que não tem nada a ver com isso, foi lá e venceu de forma tranquila a luta principal. Então a primeira luta principal do Vinícius, primeiro main event, acabou realmente aceitando continuar na luta, mesmo precisando perder metade do corpo dele em peso, mesmo tendo que treinar com o braço quebrado por muito tempo, e tudo isso custou muito caro, porque ele, como eu disse, acabou perdendo de forma ali que, assim, não teve muita resistência, tá? Enfim, eu fiz um vídeo só falando também dessa luta e dando bastante detalhe aí do que eu acho, né, que, enfim, que não deveria ter sido feito, o que deveria fazer para as próximas. É uma situação complicada, né, porque é um cara que eu torcia, tava em live assistindo junto com o Caio, que é amigo dele e tá lá na mesma academia, mas é isso, né, acontece. Eu acabei mantendo, né, meu palpite no Mário, tentando separar o coração do cérebro, né? E apesar de achar que o Vinícius era um bom azarão, ele seria um bom azarão se ele não tivesse, se eu soubesse, né, que ele tivesse o que aconteceu com o braço, né? Enfim, eu coloquei ele com um bom azarão considerando que ele não quebrou o braço em dezembro, né? E considerando também que a perda de peso não seria tão severa, lembrando que ele fez, depois da pesagem, né, um vídeo falando que foi a perda de peso mais difícil da vida dele, né? Ou seja, a vitória do Mário, infelizmente, depois desse vídeo e tudo, né, realmente ficou, né, um pouco mais provável, e infelizmente acabou acontecendo isso. Enfim, eu falei bastante no vídeo dedicado, e como é um assunto que realmente não é legal ficar falando, né, porque irrita um cara que você torce e lutar desse jeito aí, né? Enfim, vamos terminar o vídeo, né? Vamos falar do card no geral. Então, eu acho que foi um card, cara, nota 5, tá? De novo, um card no Apex geralmente já não é muito legal, porque não tem torcida nem nada, e a grande maioria das lutas foram para decisão. Muitas lutas onde o lutador perdeu por completa falta de QI de luta, falta de noção, e luta de fato emocionante. Teve a luta que foi a luta da noite ali, e, cara, é isso. Assim, né? Algumas decepções, né? Malhadinho acabou decepcionando um pouco, o próprio Lock Dog, querendo ou não, também acabou decepcionando um pouco, e, cara, é isso, tá? É isso, não tem muito o que falar, não. Acho que é nota 5. E assim, 5 para deixar no meio termo, porque se eu ficar pensando demais aqui, eu vou baixar um pouco a nota. Então vamos manter o 5 e acabar com o vídeo, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!